Hoje, na entrevista do Dia do Papo Reto, vamos conversar com a jornalista e pesquisadora Mila Burns, que publicou o livro Dona Ivone Lara, Sorriso Negro, o livro do disco, pela editora Cobogó. A publicação fala sobre o terceiro disco da carreira da artista, lançado em 1981. Se estivesse viva, ela completaria 100 anos no último dia 13 de abril. Primeiro, deixa eu dar meu bom dia aqui e agradecer a participação da nossa Mila. Muito bom dia, que está direto de Nova York falando com a gente, não é isso, Mila? É isso, Wellington. Bom dia para você, para todos os ouvintes e para toda a equipe aí da Rádio Roquete Pinto, que trabalhou bastante para a gente poder ter essa conversa aqui hoje, direto de Nova York. Obrigada. Com certeza, nós é que agradecemos. Eu já quero começar te perguntando o seguinte: é uma história intensa, né, da Dona Ivone Lara, pelo que a gente começou a falar aqui. Mas eu queria que você trouxesse pra gente o que o livro, Mila, traz de reflexões, de interpretações sobre a obra da Dona Ivone Lara. Eu sei que já é o seu segundo livro sobre a obra dela, mas eu queria que você começasse falando desse agora, né, um pouco dessa reflexão que você traz nesse livro. Ah, que boa pergunta, Wellington. Na verdade, como você disse, é o segundo. O primeiro livro falava bastante, era um estudo antropológico, né? Foi minha tese de mestrado no Museu Nacional da UFRJ, que era uma tentativa de entender como é que Dona Ivone, como mulher, tinha conseguido ocupar um espaço tão importante no meio tão machista quanto de compositores de samba, né? A gente vê poucas mulheres, ainda hoje, entre compositores de samba. Esse livro mais recente, O Sorriso Negro, que saiu no Brasil pela editora Cobogó e aqui nos Estados Unidos pela Bloomsbury Academic, foca apenas neste álbum, como você disse, Sorriso Negro, que é um álbum riquíssimo, que sai em 1981, aí nos últimos anos da ditadura militar brasileira, um período em que os movimentos sociais do Brasil estavam questionando muito aspectos de raça, de inclusão das mulheres na sociedade. A gente viu aí um documentário recente até sobre a bancada do batom, né? Sim. Isso aí começa a acontecer no final da ditadura militar brasileira, depois que ela acaba, mas Dona Ivone, uns anos antes de a ditadura terminar, já estava trazendo essas questões no seu álbum, sem nunca levantar bandeira, sem nunca ter um engajamento político declarado. Então, assim, em nenhum momento Dona Ivone me disse que tinha engajamento político, muito pelo contrário, sempre falou, eu não me meto nessas coisas, nunca gostou de se identificar como ativista, nunca levantou bandeira. No entanto, o que eu observei é que neste álbum dela a gente vê todas essas narrativas de inclusão, de igualdade, muito presentes. Esse álbum acaba virando um símbolo do movimento negro. Sorriso Negro é uma música cantada em vários eventos pelo fim da desigualdade racial, da discriminação racial no Brasil. A gente vê Sereia Guiomar, Alguém Me Avisou, como músicas que falam muito do empoderamento feminino. Então a minha tentativa era trazer este álbum, colocar ele num novo lugar, né, na história. Não é porque Dona Ivone não se declarou ativista ou não se declarou engajada politicamente que a sua obra não teve um tremendo impacto político. Eu inclusive uso um termo no livro que é resistência pela existência, que apenas a existência de alguém tão incrível, tão gigante como Dona Ivone Lara já teve um impacto tremendo nas vidas de meninas do Brasil, de mulheres que não se viam como capazes de ocupar determinados lugares e passaram a ocupar por ter esse exemplo. Ô Mila, e nós estamos falando do século XX, né? Uma mulher negra. Exatamente. No Brasil. Na sua opinião, por que ela não tinha essa questão política assim, bem, talvez, definida na cabeça dela, mas ainda assim ela agia, né? Ela trazia isso na sua arte. Qual é o entendimento que você pode chegar nisso, Mila? Olha, Wellington, eu tenho eu resisto muito, evito muito falar por ela, sabe? Porque Dona Ivone não era só uma pessoa brilhante em termos musicais, ela era um mulherão daqueles. Sim. Ela sabia muito bem o que ela queria, sabia muito bem como se posicionar. Então, às vezes, as pessoas até olham para ela com ternura, porque ela era, de fato, uma mulher extremamente doce, carinhosa. Mas isso não significa que ela não soubesse muito bem estrategizar a vida dela, ou pensar Sim. onde ela queria estar e tudo mais. Então, eu tenho muito cuidado em não falar por ela, né? Certo. Eu acho que ela deixou muitas entrevistas em vida, inclusive eu fiz muitas entrevistas com ela, mas o meu entendimento é que eu acho que isso é parte de uma estratégia mesmo. Imagina se naquela época uma mulher como Dona Ivone Lara começasse ainda a
a impor opiniões políticas. Ela dizia para mim muito que isso não interessava a ela, que ela não queria se envolver com isso porque não se interessava. Mas é como você vê nas letras dela e nas músicas e nos próprios posicionamentos mesmo, escolhas de carreira, era uma mulher pioneira em tudo. Ela trabalhou lado a lado com a doutora Nise da Silveira, com tratamentos para pessoas com questões mentais revolucionários. Então, assim, era uma mulher que estava muito à frente do seu tempo. Eu acho, portanto, que era uma mulher que sabia muito bem ler a situação e falar, se eu ainda chegar aqui impondo bandeiras políticas, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então deixa eu pisar esse chão devagarinho, deixa eu entrar de uma outra maneira, deixa eu ser estratégica, e aí sim, quando eles ouvirem minhas músicas, quando eles souberem do meu valor, aí eu posso começar a criar essas narrativas de uma outra maneira, que é pela música. Então, na verdade, Wellington, o que eu proponho muito com o livro é que a gente pense que existem muitas formas de impactar o mundo, sabe? E que o fato de uma pessoa que já está num grupo, como você falou, né, uma mulher negra, já está num grupo tão desprivilegiado, tão oprimido na nossa sociedade, ainda a gente querer que ela ainda faça um papel assim, o assado, que ela tem que fazer desse jeito ou daquele. Não, às vezes a estratégia dela para criar um impacto é outra, e às vezes essa estratégia dela cria um impacto muito maior do que pessoas que estão fazendo de outra maneira. Então, assim, cada um sabe do seu caminho, e eu acho que Dona Ivone sabia do caminho dela como poucos. E só a existência dela, a história dela, já era um ato político, né, ô Mila? A gente pode entender isso também. Com certeza, Wellington. No livro eu até converso muito com a Martinalha, que para mim é um exemplo muito simbólico disso, né? Eu conversei com muitas mulheres compositoras, inclusive para um capítulo de livro posterior a esse livro publicado, e a Manu da Cuíca, algumas outras compositoras do Brasil. Eu vejo a Fabiana Cosa como alguém também que assim, são pessoas que talvez na infância, se não tivessem tido o exemplo de Dona Ivone, não pensassem nisso como uma carreira, né? E imagina se a Manu da Cuíca ia estar, se não visse Dona Ivone, pensando nisso como uma carreira. Talvez fosse mais difícil para ela, e ela fala isso mesmo. E Martinalha fala muito isso. Martinalha, ela diz que nunca foi uma questão. Ela nunca pensou que ela não pudesse ser uma compositora de samba, porque ela convivia com Dona Ivone. Ela achava que Dona Ivone era a avó dela, inclusive. Então ela falava, eu via Dona Ivone ali, comandando as rodas, cantando aqueles sambas lindíssimos. Nem passava pela minha cabeça que aquilo era uma exceção. Para mim aquilo era normal. Então, assim, é muito importante a gente ter representatividade, né, Wellington? A gente olhar pro lado e ver gente parecida com a gente e falar, puxa, eu posso. Aquela pessoa está fazendo isso, é parte do meu sonho e é parte de qualquer possibilidade que eu tenha na minha vida. Então, eu acho que é de uma riqueza tremenda a existência de Dona Ivone Lara para níveis assim que a gente ainda vai descobrir, sabe? O tamanho do impacto dela na nossa sociedade. Sem dúvida. Ô Mila, o livro também, você falou aí um pouquinho dos outros depoimentos, mas tem também outros ícones, não é? Pelo que eu entendi, que você ouviu para descrever no livro, não é isso? Eu conversei com muita gente. Na verdade, Wellington, eu posso dizer que esse livro é um trabalho recente, posterior ao meu primeiro livro, mas é um livro que também bebe muito daquela fonte, né? Infelizmente, quando eu fui escrever esse segundo livro, a Dona Ivone já estava bastante adoentada, o Delcio Carvalho, que era o grande parceiro dela, já havia partido, mas eles eu entrevistei para o primeiro livro. Então eu também fui lá atrás e revisitei as entrevistas que eu tinha feito com eles para esse projeto, conversei com a Berta Nuttels, conversei com o Pretinho da Serrinha, conversei com, Zélia Duncan, um monte de gente bacana que trabalhou muito de perto, com admiração profunda pela obra de Dona Ivone, que foi influenciado por ela. Então, assim, é um diálogo muito amplo, são muitas vozes ouvidas, muitos parceiros, muitas pessoas influenciadas por ela. E também, além disso, um trabalho de pesquisa muito cansativo, se eu posso dizer, porque infelizmente no Brasil a gente trata gênios como Dona Ivone Lara, que para mim deveria ser tratada como Mozart é tratado, sabe? Como Beethoven é tratado, com o museu com a obra dela. A gente trata como se fossem, isso é compositor popular, não precisa botar em lugar nenhum. Então a história do samba acaba sendo uma história preservada apenas pela forma oral, que é uma coisa muito triste, né? Porque a forma oral vai se dissipando ao longo do tempo. É rica, mas ela vai se perdendo.
Então, por exemplo, foi difícil eu saber quantos discos tinham sido gravados, que é um dado muito assim fácil de acessar para qualquer. Essa é uma série que sai pela editora Bloomsbury aqui nos Estados Unidos há muitos anos, e o editor da série falou: mas você não sabe quantos discos foram vendidos? A gravadora não tem mais esse dado. A gravadora teve um incêndio, perdeu o documento, quando você vê já não tem. Se fosse com algumas dessas personalidades que eu citei, imagina, né? Ia ter uma tentativa enorme de preservar cada objeto e tudo. E a gente vê, por exemplo, a família da Dona Ivone com aqueles vestidos lindíssimos que ela usava, muitos que ela mesma costurava e bordava, e que estão lá num acervo que eles conseguiram fazer na casa deles, mas assim, que eu acho que em qualquer lugar do mundo o poder público teria comprado, teria feito uma sala no museu. Patrimônio, né, Mila? É patrimônio. Isso é patrimônio, exatamente. Forma a gente como sociedade, como povo, né? Então, assim, a gente ainda tem muito para avançar, viu, Wellington? E os meus desafios na pesquisa do livro, eu acho que só reafirmaram essa impressão. Ô, Mila, eu ficaria aqui uma manhã inteira falando com você, mas você sabe que o nosso tempo de rádio é curto, mas deixa eu só reforçar aqui para nossa audiência que nós conversamos com a jornalista e pesquisadora Mila Burns, que lançou o livro Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro, é o livro do disco, vamos dizer assim, né? Pela editora Cobogó. Essa publicação, gente, fala do terceiro livro da carreira da artista, que foi lançado no ano de 81. Ela que, se estivesse viva, completaria 100 anos nesse último dia 13 de abril. Então, na verdade, é um mês, né, de relembrar a obra dessa grande artista brasileira, desse ícone do samba, da música popular brasileira de uma forma geral. Ô, Mila, eu quero encerrar te pedindo para fazer duas coisas. Primeiro, dizer como é que a gente pode adquirir a obra, né? E, enfim, como é que pode ser esse processo, e deixar você livre para falar o que eu não tenha perguntado, que você considera relevante, que o público vai encontrar nesse livro sobre a Dona Ivone Lara. Imagina, você fez perguntas ótimas. Acho que a gente, pro tempo que a gente tem na rádio, como você falou, a gente cobriu maravilhosamente, Wellington. Obrigada. Que bom. O livro está disponível em todas as livrarias físicas e online, no site da editora Cobogó, mas essas grandes livrarias online todas têm. Então é só procurar lá onde você preferir comprar. Agradeço muito a leitura, inclusive o pessoal passa muito pelo meu perfil no Instagram depois para comentar. Eu adoro, viu, gente? Se vocês conseguirem ler, passem por lá e me digam o que acharam, críticas, elogios, tudo é bem-vindo. E uma sugestão que eu queria dar, então, Wellington, já que eu acho que você cobriu muito bem os temas, Obrigado. É que as pessoas, que é uma coisa, um retorno que eu recebo muito também, é que as pessoas ouvem o disco, ouvem Dona Ivone quando estão fazendo a leitura. E eu acho, isso não foi intencional, mas eu acho isso, assim, a melhor maneira de você se aproximar da obra de Dona Ivone. Se o livro está fazendo isso, está fazendo as pessoas ouvirem Dona Ivone de novo, para mim já valeu a pena todo o trabalho, porque é fácil encontrar, viu? Dá pra gente encontrar mais uma vez online, nesse mundão da internet. Você consegue ouvir o disco inteiro, Sorriso Negro. Escutem como disco, escutem o cuidado da Dona Ivone, escolhendo a ordem de cada faixa. Eu falo muito da questão musical, de como os instrumentos estão conversando na obra, então acho que vale muito a pena você ter esse acompanhamento melódico da Dona Ivone, a sua leitura. Obrigada, viu, Wellington? Nada, eu que agradeço. Só queria reforçar, Mila, que o nosso programa, né, é o Papo Reto, como a gente sempre diz aqui, que reforça essa questão das comunidades, as potências, né, das periferias do estado do Rio, e a gente traz muito essa questão da representatividade também dentro do programa. E a Dona Ivone Lara, sem sombra de dúvida, faz muito parte disso, essa potência, e que a gente quer cada vez mais reforçar dentro do nosso programa, e te agradecer mais uma vez pela disponibilidade em falar com a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Volte sempre. E aplaudo vocês por isso. Um abraço, Sueli. Um abraço, valeu, obrigado.